Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orientai, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-la, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Olá, querido amigo catequista. Estamos agora iniciando uma nova unidade do nosso curso. É a unidade 3, então, do nosso plano de ensino. Lá nós temos a terceira unidade, na qual vocês podem conferir. Então, neste vídeo, nós vamos ver o número 1 da unidade 3. Os aspectos importantes, né? Apenas uma introdução de quais são os aspectos importantes que, ao longo de outros vídeos, nós vamos entender melhor. Lembrando que esse vídeo, essa unidade, ela está em conformidade com as outras. Então, a partir do que a gente já sabe, do que a gente já viu, a gente agora vai aprofundando alguns aspectos que são muito importantes. Alguns vão ser coisas novas, talvez, na nossa catequese, mas outros talvez nem tanto. Mas vamos nos familiarizando com aquilo que a gente já viu, para que isso vá entrando, vá ficando gravado, né? E a gente vá relembrando também das coisas para não esquecer e ficarmos bem informados. Então, nossa bibliografia é essa para esse vídeo. E vamos lá. Primeira coisa que a gente vai tratar aqui hoje é itinerário com crianças e adolescentes, ou jovens também, né? Qual é o caminho? E depois a gente vai ver também o itinerário com adultos. A gente vai falar hoje de aspectos importantes de como caminhar com essas diferentes pessoas em suas etapas, né? As etapas da vida de cada um. Como que vamos tratar disso? Então vamos lá. Com crianças e adolescentes jovens. Primeira coisa, nós temos consciência de que a catequese ela tem início no ventre materno. Nós não somos os salvadores da pátria e também não viemos para transformar tudo que uma pessoa tenha já trazido na sua vida pessoal. Não, ela já desde o seu início do ventre materno de sua mãe, ela já vai se constituindo pessoa, ela já é um ser humano e ela já vai assimilando coisas já no próprio ventre. Então ali já a catequese tem início. É um pouco estranho, mas é verdade. É verdade, porque a partir do momento em que começa já o processo de assimilação, de aprendizado, as coisas vão se tornando pessoais, né, na vida das pessoas. Por que eu falo isso? Porque as primeiras raízes da fé, elas são lançadas no ambiente familiar. Então, desenvolve-se na comunidade e adquirem solidez no engajamento comunitário. Então, eu falei essa questão do ventre materno, mas a gente já sabe, né, que o modo como se trata uma criança desde o seu ventre materno já vai definindo um pouco dos seus aspectos, das suas condições. Mas tudo bem. O que nós queremos dizer aqui é que as primeiras raízes da fé são lançadas no ambiente familiar. Não é quando a criança, o jovem, adolescente, vai na catequese. Quando ele vai na catequese, ele vai aprofundar aquilo que ele já tem um pouco de bagagem, né? E vai fazer crescer a sua bagagem, a bagagem da fé, né? Vai desenvolvê-la. Por isso que a família é o primeiro lugar. E também ele vai ter uma continuidade, deve ser uma continuidade, com o início da fase infantil, combinando com a fase da adolescência e da juventude. Então, podem ver que é um desenvolvimento. Então, na criança está o futuro da fé. Lembra que outro vídeo a gente falava, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce, a fé, ela não nasce já construída. A fé, ela se constrói, mas aqui nós temos que entender, né? Se constrói nesse sentido de assimilação. Não tem como a gente dar a fé por inteiro para uma criança. E a gente faz isso com certeza no batismo, é dada a fé por inteiro. Mas ela vai assimilando e vai vivendo essa fé conforme ela vai crescendo. Crescendo biologicamente, né? Fisicamente, mas crescendo também na sua própria fé. Então, é dado tudo. A fé, quando ela recebe um sacramento no batismo, ela recebe a fé, torna-se filha de Deus, filho de Deus. Mas ela vai, aos poucos, com a sua vivência, assimilando isso e vivendo isso que ela recebeu. Por isso que hoje muita gente
é batizado, mas não vive a fé, porque não fez esse processo de vivência cristã. Então, através do batismo e da educação familiar, a criança começa a vivência da IVC. Aqui o catequista tem o papel fundamental de dar continuidade. Então vejam que o catequista ele é um instrutor, um tutor, mas como se diz, não é ele que vai revelar todas essas coisas, não, é a criança que vai assimilando. O catequista tem que ser um acompanhante, a partir já dessa bagagem que ela vai recebendo, de valores, de conduta, de educação. O catequista, ele não é o primeiro educador da criança. O primeiro educador é os pais. Então, vejam só. Na adolescência, deve-se acompanhar com especial atenção. A adolescência é um período que a gente tem que ter muita atenção, pois é a fase decisiva de mudanças e de escolhas que vão ser permanentes. Ali, nesse momento, a gente sabe que o adolescente, enfim, os catequistas que já têm filhos também sabem melhor, mas sabe que é uma fase importante. E ali se fazem muitas escolhas, se definem muitas coisas. Então a catequese tem que ter sensibilidade com isso também e saber trabalhar. Então, especial atenção. Depois, na juventude, ou se lapida já os aspectos da fé de alguém que já aderiu e que fez um bom processo, ou então vai se frustrar, tentando ensinar ao jovem que há muito tempo já se extraviou, já se perdeu. Por quê? Porque na juventude já não tem como, entre aspas, fazer milagre. Porque ali ele já fez algumas escolhas permanentes, ele já está envolvido, assimilado de um mundo ao seu redor, que às vezes não é aquilo que o pai ensinou, a mãe ensinou, e a catequese também. A catequese não vai ter como trabalhar com esse jovem se ele já não quer mais estar ali, se ele já não quer mais seguir essa fé ou assimilar de maior grau essa fé, porque ele não teve um processo anterior. Então, o problema, eu acho aqui, os livros nos mostram que na juventude tem que saber mais manter, tem que saber mais mostrar o aspecto vivencial a partir do ambiente juvenil. Agora, se ele não teve esses aspectos fundantes, essa bagagem da fé já forte, não tem muito o que fazer. E quem dá catequese sabe que às vezes é difícil trabalhar com um jovem que não quer estar ali. Por quê? Porque não teve todo esse processo assimilado de crescimento. Agora, nesse mesmo itinerário, nós devemos levar em conta algumas coisas. Talvez isso aqui agora na IVC são coisas básicas. Então, primeira coisa, a idade. Se a gente está trabalhando está dando catequese para uma criança de 7 anos, na verdade 7 anos é a idade mínima, mas se está dando para 8, 9 anos é uma coisa, para 14, 15 anos, outra coisa. Então, qual é a idade da criança? Primeira coisa, criança, jovem ou adolescente, Segunda coisa, se possui batismo ou não. A gente já fez essa distinção. Possui batismo, então ela já tem uma vida cristã. Se pressupõe isso. Então precisa crescer, trabalhar nesse aspecto. Se não possui batismo, tenha que prepará-la para receber esse batismo. Então é o outro caminho. Um caminho de preparação para receber o batismo e os outros sacramentos. E assim depois um acompanhamento. Mas e agora com adultos? O que se precisa levar em conta com adultos? Nós temos também com adultos 2 modelos. Para os adultos catecúmenos, que a gente já sabe quem são os catecúmenos, aqueles que desejam ser batizados, receber o batismo, desejam a vida cristã. E para aqueles que já possuem a vida cristã, ou seja, já batizados e iniciados na fé. Só que detalhe, não engajados na vida de fé. É a nossa realidade. Muitos batizados já são iniciados na fé, têm a vivência, mas na verdade não são engajados, não vivem. Têm a vivência, mas não a vivem. Não a crescem, não faz crescer, não a desenvolvem. Então, essas são as realidades dos adultos, do qual nós temos em nosso meio. A finalidade da catequese é a maturação da fé. Nunca vamos
perder esse foco, esse objetivo. Por que da catequese? Para amadurecer na fé. Nós estamos aqui para isso, para ajudarmos as pessoas a amadurecer na fé, ou então a aderi-la, caso não tenham o batismo. E os adultos, no processo de descobrimento ou vivência da fé, eles favorecerão fundamentalmente para a propagação da fé na família, também para os filhos, nos meios de comunicação e na comunidade, né, na comunidade eclesial. Então, são eles que vão depois dar testemunhos e propagar a fé. Então, com as crianças, com os adolescentes, isso também acontece. Mas como eles ainda estão num processo de maturação, né, ou seja, eles não têm uma consciência finalizada, vamos dizer assim, porque a gente sabe que na idade de 18 anos até 25 anos é que o nosso cérebro ele fica totalmente completado, não cresce mais, ele já está com todas as operações funcionando, o que numa criança ainda não, num adolescente ainda não. Então, por isso que um adulto ele já tem todas as operações necessárias de pensamento, da mente. Então, todas as condições possíveis um adulto tem para o desenvolvimento e para a propagação da fé. Para isso, os catequistas devem também estar preparados. A catequese com adultos é uma prioridade, né? Não só por causa da propagação da fé, mas porque eles já possuem uma vida, eles já estão num ambiente profissional, eles já têm um estado de vida estabilizado, não dependem mais dos pais, por exemplo, enfim, são independentes. E aí, o catequista tem que saber trabalhar com isso, estar preparado, né? E o que o catequista vai dar, vai oferecer para essa pessoa que deseja engajar na fé? Porque muitas vezes essa pessoa, ela tem muita experiência, né? Tem muita experiência. E aí, o catequista tem que saber trabalhar, né? E ele tem que estar preparado também, ter uma vida de fé, uma espiritualidade, saber trabalhar com a Bíblia, tudo isso vai contar, né? Então, características fundamentais. Primeira coisa, maturidade cristã, como já falamos. Para isso, deve-se incluir no catecumenato as diversas dimensões da vida eclesial, da vida comunitária, para que possa levar os iniciantes à oração, ao testemunho, na prática da caridade e na renúncia de si mesmo, né? O cristão é aquele que renuncia a si mesmo. Lucas, na Mateus 16, 24, aquele que quer me seguir, diz Jesus, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não tem como tomar a cruz, seguir Jesus, se não renunciar a si mesmo, às suas vontades, aos seus desejos, para assumir aquilo que é de Cristo. Então, o catecumenato, ele tem todas essas diversas dimensões da vida comunitária. Não se vive a fé cristã sozinho, isolado. A fé cristã perpassa uma comunidade, perpassa o outro, porque o amor, a prática da caridade, ele não se vive em si. Se você viver sozinho esse amor, você é um egoísta, né? Não tem como. Você tem que passar a viver o seu amor com o próximo. E esse amor se chama caridade, a prática da caridade. Por isso que nas nossas festas, por exemplo, nas nossas quermesses, nós temos pessoas disponíveis a ajudar, pessoas que contribuem, porque isso é caridade, é prática da caridade. Como fazeremos isso? Com uma catequese que leve à percepção do mistério da salvação, não somente da doutrina. Ensinar faz parte e precisa. As pessoas têm que saber também defender a fé, aquilo que elas acreditam. E principalmente pessoas adultas, elas querem muito essa parte doutrinal, saber daquilo que elas acreditam. E nós também temos que saber da doutrina da fé cristã católica, que difere das outras. Mas elas também têm que perceber esse mistério da salvação na sua vida, né, que nós já veremos que se dá na catequese, mas também na liturgia. Por isso, a vivência do calendário litúrgico apoiado na palavra, né? A liturgia, ela é o que emana, que mostra o mistério. Quando a gente entra numa missa, por exemplo, a gente não entende a missa,
Mas muitas coisas da missa, muitas coisas a gente entende, mas muito não, porque transcende, vai além das nossas capacidades. É esse mistério da salvação que alimenta, né? Alimenta cada um. Então, também continuando o acompanhamento pelos introdutores, assim também como pelos padrinhos, que o catecúmeno escolherá, e pela comunidade, com testemunho e estímulo. Então, o processo, né? O processo de IVC ou de IC, ele tem que ter um acompanhamento. Não pode querer que a pessoa por si só porque é adulta, por exemplo, caminhe sozinha. Não, ela tem que ter padrinhos, que mesmo escolherá, a comunidade tem que estar junto, e os introdutores, aqueles que fizeram primeiro chamado ali, a acolhida, eles têm que acompanhar, não pode virar as costas depois, né? Que testemunho é esse de cristão que acolhe tudo bem, mas depois no processo, quando ele está se tornando um cristão, se esquece dele, se abandona, não dá mais suporte. Não é por aí. Então, com a liturgia, através dos ritos de purificação e bênção, celebrações da palavra e participação nas missas. Tudo isso a gente vai entrar ainda, né? Uma celebração da palavra, como que participa na missa, quais são os ritos de purificação, os ritos de bênção. Há ritos da IVC, de acordo com as etapas, como a gente já viu. Então, esses ritos a gente também ainda tem que entrar. Mas uma coisa a gente já percebe, né? Catequese e liturgia andam juntos. Por isso, para bem ensinar doutrinalmente, a gente precisa bem celebrar, viver esse mistério. Não pode dissociar catequese de liturgia. Assim como se prepare uma boa catequese, se prepare uma boa liturgia. Não faça as coisas à beça, por exemplo. A catequese, ela fornece meios para conhecer Jesus, anuncia a proposta de Cristo e ensina a professar livremente a fé católica apostólica romana, que se difere das demais crenças e que é aderida de forma livre por quem quer, né? E com todos os meios disponíveis. Isso é a catequese que faz. E a liturgia? A liturgia, ela guarda essa fé, né? A gente fala que é o depósito da fé. Ela guarda e assume esse mistério que foi aprendido doutrinamente, ajudando a viver esse mistério. Então, às vezes, a gente não dá muita bola para a liturgia, né? E não vive bem os momentos, por exemplo, de uma missa, de uma celebração, até mesmo celebração da palavra, de uma adoração, de uma via sacra, de uma sexta-feira santa, de um sábado de aleluia, de um domingo de Páscoa. Às vezes a gente nem vai na igreja na Páscoa. E como que a gente está vivendo a nossa liturgia, vivendo esse mistério que a gente acredita? Né? Às vezes a gente nem participa direito da liturgia. Por quê? Porque a gente às vezes não entende, não dá valor ao que a gente está celebrando, que a gente está vivendo. Então, claro que a gente precisa conhecer um pouco, saber para dar valor. Mas a gente não pode deixar de nos alimentarmos da liturgia. Na nossa realidade, eu acho que essas dois pontos aqui, a catequese e a liturgia, elas estão defasadas, né? O primeiro, a catequese talvez não tenha sido tão eficiente, e também a liturgia não tem sido eficiente na vida das pessoas. E isso eu acho que explica muito, porque as igrejas estão um pouco vazias e porque na sociedade se reflete tantas coisas que não são cristãs, embora eles professem a fé cristã. Então, a questão das celebrações da palavra tem por finalidade gravar nos corações dos catecúmenos o ensinamento recebido e a maneira de viver o que daí decorre. Então, celebrações da palavra são aquelas celebrações que não é missa, mas ela a gente chama muitas vezes de culto, né? O culto. Mas não só. Aqui, celebrações da palavra no percurso da IVC é uma celebração que vai acontecer ao interno do próprio grupo de catequese, do próprio grupo de catecúmenos ou de catequizandos ali, né? Vai ser celebrado aquilo que eles aprenderam, por exemplo, para que se grave no coração deles o ensinamento recebido e a maneira de viver do que daí decorre. Então, não basta somente, por exemplo, ler a palavra. Vamos celebrar a palavra num encontro de catequese. Questão dos exorcismos, né? A gente já sabe o que é um exorcismo.
É uma oração, né? Ela está presente nas celebrações, esses exorcismos, né? E são orações pedindo a proteção de Deus, a força para resistir ao mal e às tentações. Não pensemos aqui em exorcismo somente como aquilo que o padre ou o bispo faz, invocando o nome de Deus e dos santos, da Virgem Maria, para que o demônio saia do corpo, que o diabo saia do corpo de uma pessoa possuída. Não, esse exorcismo ele existe também, mas é feito lá pelo bispo, pelo padre, e não é esse o exorcismo aqui da IVC. É uma oração de cura, de libertação, com certeza, mas não para uma pessoa possuída pelo diabo, não. Ele é toda celebração ela tem uma oração de exorcismo, uma oração que trata justamente da questão de que Deus proteja as pessoas, que dê força para resistir ao mal e às tentações. Que se invoque isso numa oração, numa celebração, é um exorcismo. Então, pensemos nesse sentido os exorcismos. Também temos outra realidade que é a do escrutínio. Trata-se de uma celebração onde se espera que as pessoas ouçam a palavra e, através dela, examinem sua vida, em vista do progresso pessoal no seguimento de Jesus Cristo. É onde a comunidade, o catequista, os padrinhos e o padre respondem à caminhada e o progresso pessoal do catecúmeno. O escrutínio é como se fosse um exame de consciência, mas é um exame de consciência, assim, não dos pecados, né? É da sua caminhada, de como ele progrediu na fé, no processo da IVC, num determinado momento, numa determinada etapa, antes de receber ainda os sacramentos de IVC, se realiza esse escrutínio, que é como se um questionamento, uma indagação, uma consulta à comunidade, aos padrinhos, aos familiares, a quem acompanhou aquela pessoa, se ela já está pronta, se ela está pronta para continuar e progredir nesse caminho da fé. Então é como se fosse um check-in, um cheque, para saber se já está pronto ou não. Isso é um escrutínio. E abertura às adaptações, né? Às vezes a gente trabalha, né, muito com o ideal, mas a gente tem que levar, como já falei, em conta muitas coisas. Já falamos das etapas de que cada pessoa se encontra. Já vimos que temos que levar em conta as situações diversas, né? E a preparação também de cada catequista. Mas também a gente tem que adaptar certas coisas. Temos flexibilidade para que possamos acolher todos e para que todos possam crescer na fé. Lembremos sempre do que é o objetivo da catequese. O objetivo da catequese é a maturação da fé. Então, a gente tem que ser flexível para que as pessoas possam amadurecer na fé. Então, flexibilidade e adaptação são necessários no processo de IVC. Por quê? Porque a graça de Deus é multiforme, não uniforme. Eu já trabalhei isso aqui com vocês agora há pouco, né? Não é que Deus não se dá por inteiro. Por exemplo, quando uma pessoa recebe o sacramento do batismo, ali ela recebe a fé. A fé é por inteiro. Mas ela não consegue, às vezes, assimilar ainda toda essa fé, porque a fé se assimila vivendo, realizando obras de caridade, né? E assim é também a graça de Deus. A graça de Deus, ela é dada a todo mundo. Todo mundo recebe a graça de Deus, mas ela age de modo multiforme, ou seja, de acordo com a condição de que cada um se encontra. Então, se um se encontra de tal maneira, né, ele vai viver de tal maneira e a graça vai agir de tal maneira. A mesma graça dada a outra pessoa que vive de outra maneira vai assimilar conforme a condição, que é de outra maneira. Então, não é que muda a graça. Não, a graça de Deus é dada a todos. Deus faz chover e faz raiar o sol sobre todos, né? Mas cada um na sua condição vai absorver ou não e vai responder a isso ou não. Então, responder à graça. Então, portanto, ela age diferentemente no progresso espiritual, na vida de fé espiritual de cada um e também a cooperação de cada catecúmeno. Como nós cooperamos com a graça de Deus, como nós cooperamos com a nossa vida, ao sacramento que nós recebemos. Porque nós não somos seres somente passivos diante de Deus.
que só recebemos de Deus, só pedimos e recebemos. Não, Deus pede que nós também trabalhemos, que sejamos ativos na sua obra que é a igreja. A igreja é a obra de Deus, é a obra fundada por Jesus Cristo. E nela nós não somos somente passivos, que recebemos todas as bênçãos, as graças de Deus, mas também nos empenhamos a construir uma sociedade melhor. Então nós somos também ativos e de acordo com a sua caminhada pessoal. Tá bom, então? Então tá bom. Contudo, o modelo catecumenal não deve ser improvisado ou restringido somente a alguns povos, grupos ou movimentos. Claro, saber flexibilizar, saber adaptar a catequese, mas não levar empurrando com a barriga ou improvisá-la restringindo somente a alguns e não a outros. Todo mundo tem que ter acesso e todo mundo tem que chegar ao mesmo objetivo, que é crescer na fé. Se algumas condições não permitem a prática do modelo ideal que se pensa sobre a IVC, que se procure então uma solução específica. Por isso que é importante sempre o diálogo entre os catequistas com o padre, né? Para saber como proceder, né? Como eu falei, nós não vamos ser os salvadores da pátria. Nós temos que saber dialogar, não querer fazer conforme a nossa cabeça. Porque lembrem, é uma alma, é uma pessoa que está ali e que quer conhecer a Jesus, ser salvo. E como nós, cristãos, estamos ajudando? Será que às vezes a gente não está até atrapalhando? Então, não fazer as coisas conforme a nossa cabeça. Diálogo, conversa com quem já sabe mais, com o próprio padre, para saber como proceder. Há riscos, há problemas no caminho, com certeza. Nós somos seres humanos, portanto, como seres humanos, passíveis de erro, não somos Deus. E nós temos que saber também trabalhar com os erros, com aquilo que não está muito bem acertado. Então, não ser tarefa do conjunto da igreja. Primeiro problema e risco da catequese é isso, né? Que nós queremos fazer sem estar em comunhão, em conjunto com as demais coisas da igreja. Viver a espiritualidade de um grupo somente, ou de um movimento somente, como uma opção pessoal, né? Tudo bem, se for uma opção pessoal, mas não como uma imposição da igreja, e muito menos na IVC. Então, a IVC ela não tem que puxar somente a espiritualidade, a vivência de um modo de vida, por exemplo, da renovação carismática, do movimento Cursilho Cristandade, ou coisas assim. Não, é a espiritualidade da igreja. Não se dá preferência a nenhum movimento, nenhum grupo. É necessário superar atitudes de superioridade por parte de quem já teve uma experiência daqueles que tiveram outras formas de evangelização. Por exemplo, se uma pessoa adulta, ela já teve uma experiência na renovação carismática, se sentiu tocado num grupo de oração, e ela não era católica, mas se sentiu tocada. Então ela vem para esse ambiente católico, é acolhida pelo catequista e tudo mais, mas aí no processo de IVC, ela vai ter que saber superar as atitudes, por exemplo, de superioridade, ou de que se sabe mais do que um outro, ou assim por diante. Porque ali ela tem que estar aberta à fé católica, à fé cristã, ao que é passado. Então, tem que se esquecer um pouco desse aspecto. Eu vim de tal movimento, eu vim de tal espiritualidade. Peraí, mas aqui na renovação, na IVC, no processo de IVC, você tem que estar aberto ao que a igreja diz, o que a doutrina diz, e a vivência litúrgica diz. Então, não que aquele que vem de uma espiritualidade e movimento vai viver a IVC a partir daquilo. Não é isso. Isso tem que ser superado. Outra coisa é fechar-se nas normas e disciplinas, né? Porque tal lei diz isso, então vamos seguir à risca. Não, peraí. Situações especiais precisam ser tratadas com caridade, acolhimento e delicadeza. Então, aqui vem muito na questão pastoral, né? Às vezes a gente fica só no ideal, né, e quer que as coisas funcionem assim. Tudo bem, o ideal é sempre o ideal. A gente tem que seguir, fazer as coisas da melhor forma possível. Mas a gente sabe que há situações especiais, né, há diversidades,
digamos assim, algumas pessoas com mais problemas, outras com menos, enfim. Situações muito específicas, muito pontuais, que no diálogo, em conjunto com demais pessoas, a gente vai sabendo trabalhar. Então aqui o aspecto pastoral é importante, né? Assim como a liturgia, como eu falei, saber acolher e dialogar. É isso aí. Então, outra coisa, não ter testemunho. Eu acho que aqui o que mais é risco é mais problema, não ter testemunho. Implantar um processo sem preparação e contínua reflexão e revisão de vida de quem está à frente auxiliando é caminhar ao fracasso. Ou seja, se a pessoa que está lá para ajudar, de boa vontade, não estiver também preparada, ter uma vida espiritual, uma vida de testemunho, ela vai conduzir ao fracasso. Não vai ter como. Porque como eu que quero ser católico, eu vou ser conduzido por uma pessoa que não me leve a crescer na fé, por exemplo. Não me dê testemunho. Então, esse é o primeiro requisito básico, né? Se uma pessoa quer ser catequista, pois que dê o testemunho com sua vida. Não precisa saber da doutrina tal e qual, não precisa saber da vivência litúrgica de modo extraordinário, não, mas que dê testemunho, que vive a liturgia da sua capacidade, que vive a catequese conforme aprendeu, já é o começo, é o mínimo. Então podemos sintetizar tudo isso com esse número 85 do documento que se chama Diretório Nacional de Catequese, que diz assim, em síntese, na verdade essa aqui é uma oração eucarística que a gente tem no missal, na missa, de número 5, né, que às vezes o padre reza no domingo, né, ou no dia de semana, que diz assim, Bíblia, liturgia, catecismo e outras formulações da fé, vivenciadas em íntima correlação e em interação na comunidade, orientam nossa vida, de modo que seja comprometida com a causa do reino. São as igrejas locais, em fraterna comunhão entre si e com a Sé Apostólica, que melhor conseguirão articular esse projeto catequético. Aí sim, agora como na oração eucarística 5, caminhamos na estrada de Jesus. Vocês lembram quando a gente às vezes responde lá? Caminhamos na estrada de Jesus em comunhão com toda a igreja que estamos, e assim por diante, né? As respostas da oração eucarística número 5. Então, quando a gente fala isso, caminhamos na estrada de Jesus, a gente está falando que a gente caminha no mesmo caminho que Jesus nos deixou. Todos juntos. Não é um sozinho, não. Talvez um mais à frente, um mais atrás, mas todo mundo junto. Por Bíblia, por liturgia, pelo catecismo, pelas formulações de fé. Vividas assim em comunidade. Elas nos orientam a nossa vida. É por aqui que nós caminhamos. O caminho é esse. Da Bíblia, da liturgia, do catecismo. É em comunhão com toda a igreja. O que é isso? É a minha comunidade da minha paróquia lá naquele lugar está em comunhão com a igreja de Roma. A Sé Apostólica, não importa em qual lugar do mundo eu esteja, se eu estiver em comunhão com a Sé Apostólica, eu estou no mesmo caminho, na mesma estrada de Jesus, vivendo a mesma fé. Tá bom, então? Então que Maria nos acompanhe e que nos ajude a sermos cada vez mais cristãos, que caminham na estrada de Jesus, amadurecendo a fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneçamos todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço.